Uma vez eu vendi um carro para uma pessoa e a gente negociou o carro, tal, eu transferi o consórcio para ele, e aí ele tinha que me dar uma quantidade de dinheiro, e aí quando ele foi me dar a última parcela, ele não quis me dar, que era R$1.500, porque ele falou que eu havia mentido para ele, e de fato eu não havia mentido, eu tinha entregado os documentos do banco, tinha entregado o papel com a quantidade de parcelas, ele tinha olhado, nós negociamos, e quando eu percebi que ele não ia me pagar, que ele não ia abrir mão de permanecer ali, sendo injusto comigo, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, cara, então tá tudo bem, porque foi por ligação. Eu falei assim, então tá tudo bem, irmão. 5 benefícios do desapego emocional. É exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje aqui do Minutos de Restauração, que são nossos encontros diários aqui às 7h29 da manhã. E você é muito bem-vindo aqui, um ótimo dia para você. Não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Vai colocando aqui, ó, seu bom dia. Se você está assistindo de tarde, é boa tarde, de noite. Boa noite, de madrugada. Boa madrugada, Neto. Meu nome é Neto Zaga, eu sou psicólogo e aqui no Minuto de Restauração, aqui na internet, eu transcendo os assuntos da psicologia, falando sobre isso também, mas eu falo sobre saúde emocional, saúde financeira e saúde espiritual. E nesse momento, a minha amada vai dar o bom dia dela aqui. Dá o seu bom dia aí, amor, para quem tá assistindo a gente aqui. Bom dia! Quintou! Quintou com o quê de 5 benefícios do desapego emocional. Que bom que você tá aqui. Neto, o que é o apego? O que é o apego emocional? O apego emocional são aquelas pessoas que vivem carregando um fardo, seja do presente, seja do passado, que elas não precisariam mais carregar. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu chegasse para você agora e daí da sua cidade você precisaria fazer uma viagem de 500 quilômetros, mais ou menos a distância daqui da minha cidade, que é Bebedouro, São Paulo, até São Paulo capital, porque eu sou do estado de São Paulo. Imagina que você tivesse que fazer uma viagem de 500 quilômetros, eu chegasse para você e chegasse com uma bolsa, a bolsa número 1, e falasse assim, olha, é o seguinte, aqui nessa bolsa ela pesa 20 quilos e tem todo o suprimento que você precisa para ir caminhando, né? Tem aqui o recurso financeiro para você ir se alimentando ao longo do caminho, tem 2 garrafas d'água aqui para você ir enchendo elas de água ao longo do caminho e tem roupas, tem materiais aqui para você poder fazer esse trajeto a pé de 500 km. E essa bolsa pesa 20 quilos. E nós temos aqui a bolsa número 2, que ela tem as mesmas coisas que tem na bolsa número 1, porém ela pesa 20 quilos a mais, porque ela tem aqui um compartimento onde cabe 20 quilos de pedra, que você não vai precisar no caminho, mas uma bolsa é mais leve e a outra bolsa é mais pesada. Você, de verdade, escolheria a bolsa número 1, que pesa 20 quilos, ou você escolheria a bolsa número 2, que pesa 40 quilos? Eu acredito que, por uma lógica, por questão de lógica, você escolheria a bolsa de 20 quilos. Tá aí, é exatamente aí que está o erro. Por quê? Porque a maior parte das pessoas querem escolher a bolsa de 20 quilos, mas acabam escolhendo a bolsa de 40 quilos. Por quê, Neto? Porque elas acabam transportando na vida delas pesos desnecessários, que são os apegos. E é por isso que eu vou ensinar para você a arte de você ser capaz de desapegar emocionalmente. Aqui nós não estamos falando do LX não, né? Tem coisa que a gente tem que colocar lá para vender mesmo, porque precisa desapegar porque não está usando mais em casa. Mas com certeza existem memórias, existem emoções, existem situações que você tem carregado aí que não precisaria mais estar carregando e simplesmente não faz isso porque não sabe como fazer. E eu vou te ensinar, e além de ensinar você, eu vou te apontar os 5 benefícios de você andar a sua vida com desapego emocional, certo? Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala, né? Jesus, o mestre maior que passou pela humanidade, aqui não estou falando sobre religião, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 27, ele fala assim, ó, por mais que você se preocupe, por mais que você gaste tempo pensando isso, você não é capaz de aumentar 1 minuto na sua jornada terrena. Por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão apegado? Por que você anda tão cheio de tanta coisa aí dentro que não precisava? Isso não vai mudar em absolutamente nada na sua vida. Ei, deixa eu te falar, hoje é dia de soltar. E Neto, como é que eu faço isso? Como é que eu desapego? O primeiro ponto é você precisa querer desapegar. O segundo ponto é você, então, começar a se desligar, a
começar a se desconectar desse sentimento. Só que muitas vezes a gente não acaba conseguindo se desconectar porque a gente não quer perdoar. Porque o perdão, ele é um passo muito importante para o desapego emocional. Neto, eu não sei como perdoar. Então, nessa semana aqui no Minutos de Restauração, a gente está falando sobre tretas emocionais. E a nossa aula de terça-feira, eu ensinei justamente sobre isso, que é a questão do viver a vida como um lifestyle do perdão, tá? Um estilo de vida. Ter o perdão, né, como um estilo de vida. Então, se você, com certeza, se você tem treta aqui, que você sente que é uma pessoa apegada, você precisa também conectar com a aula que eu ensinei na terça-feira, beleza? Então, quando você deseja, você começa a caminhar num caminho de perdão e você começa a entender que aquilo não faz mais sentido, você começa a se desconectar. Mas uma coisa que vai prejudicar muito você conseguir se desconectar e desapegar e andar em desapego emocional não é justo eu deixar isso para trás. Não é justo deixar aquilo para trás. Uma vez eu vendi um carro para uma pessoa e a gente negociou o carro, tal, eu transferi o consórcio para ele. E aí quando ele tinha que me dar uma quantidade de dinheiro. E aí quando ele foi me dar a última parcela, ele não quis me dar, que era R$ 1.500. Porque ele falou que eu havia mentido para ele. E de fato eu não havia mentido, eu tinha entregado os documentos do banco, tinha entregado o papel com a quantidade de parcelas, ele tinha olhado, nós negociamos. E quando eu percebi que ele não ia me pagar, que ele não ia abrir mão de permanecer ali, sendo injusto comigo, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, cara, então tá tudo bem, porque foi por ligação. Eu falei assim, então tá tudo bem, irmão. Pega esses R$ 1.500 de oferta para você. Isso não vai fazer diferença na minha vida. E às vezes você tá andando apegado por coisas lá do passado e não consegue prosperar hoje. E não consegue seguir o seu caminho hoje. E não consegue fazer a sua vida andar hoje porque você tá preso em coisas do passado. Neto, mas é injusto. Eu sei que é injusto. Ele me deve R$ 1.500. Mas se eu ficar com aquela coisa no meu coração, ele me deve, o que vai acontecer? Eu não vou ter mente para conseguir fazer a minha vida andar. Então, você vai precisar aprender a soltar algumas coisas, deixar algumas coisas irem embora, certo? E agora eu quero começar a te ensinar os 5 benefícios de você conseguir andar aí com um desapego emocional. O primeiro deles, você vai viver a sua vida como se ninguém te devesse nada. Isso aqui é muito legal e eu sou apaixonado por ensinar isso aqui no consultório. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém te deve nada. Ninguém te deve absolutamente nada. Escreve aqui nos comentários, eu ainda vou explicar para você, mas escreve aqui, mesmo que você não esteja concordando, escreve aqui no ato de fé, escreve aqui nos comentários, ninguém me deve nada. Por que, Neto, ninguém me deve nada? Porque ninguém te deve. Esse cara, Neto, mas esse cara te deve R$ 1.500 que você acabou? Sim, mas quem foi o cara que negociou com ele? Quem que deu a oportunidade dele me pagar parcelada a entrada? Foi eu, quem errou foi eu. Entende? Eu confiei nele. Porque se eu ficar vivendo a minha vida como se a minha mãe me devesse alguma coisa, o meu pai me devesse alguma coisa, a minha irmã me devesse alguma coisa, a minha esposa me devesse alguma coisa, todas as vezes que essas pessoas pisarem na bola comigo, e elas vão pisar porque elas são pessoas, eu vou adoecer emocionalmente. Eu vou fracassar emocionalmente, eu vou ficar preso. Então, o primeiro benefício de você andar em desapego é ninguém me deve nada. Neto, mas não é justo. Ninguém está falando sobre justo. Eu estou falando com você sobre você ter saúde emocional. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar escolher entre estar certo ou ter saúde emocional. Deixa passar, deixa pra lá, tem coisas que você vai precisar deixar passar. Repete comigo, repete aí comigo, vai. Ninguém me deve nada. Fala comigo aí, amor, vai. Ninguém me deve nada, vai. Ninguém me deve nada. É isso aí, ninguém te deve nada, certo? O segundo ponto que vai fazer, o segundo benefício, né, que vai acontecer na sua vida, se você andar em desapego emocional, você vai viver muito mais leve, você vai viver muito mais solto. Sabe por quê? Porque você vai soltar os fardos no caminho. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma passagem da Bíblia que eu tô me lembrando aqui agora, que Jesus ele diz assim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É um fardo, é um jugo, mas é leve e suave. E aí quando eu olho para as pessoas, porque a minha profissão é psicólogo, e eu atendo as pessoas, eu vejo elas carregando fardos que elas não precisariam estar carregando, preocupações que elas não precisariam estar carregando, sentimentos que elas não precisariam estar carregando. Mas Neto, o que acontece? Por quê?
Porque elas estão decidindo não soltar aquilo, elas estão decidindo fazer coisas das quais elas não foram chamadas para fazer, que elas não nasceram para viver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você estivesse fazendo uma panela de sopa. Você usaria um microfone para mexer a sopa? Claro que não, não é verdade? Mas ele funcionaria para mexer a sopa? Sim, porque ele é mais duro que a sopa, assim como a colher é, então ele mexeria a sopa, mas o microfone ficaria todo destruído. Tem muita gente fazendo coisas das quais elas não nasceram para fazer, simplesmente por conta de motivos. E aí então, motivos esses, né, que talvez nem ela sabe por quê. Mas e aí então, no meio do processo, aquele fardo vai ficando pesado, pesado, pesado. Então você andar em desapego, você vai andar mais alegre e mais leve e mais solto. Talvez você precise desapegar de algumas coisas que você está fazendo, de algumas coisas que você acha que é para você, mas não é. O terceiro benefício, você vai descobrir, por mais que você queira, não tem poder de controlar as coisas ao seu redor. Quando você anda desapegado, você deixa de querer controlar as pessoas, você deixa de tentar controlar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. E aqui, quando eu estou falando isso, eu não estou falando para você largar sua vida de mão e, sei lá, né, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é sobre isso, não é sobre isso, mas quando você consegue compreender que a sua vida é muito mais do que simplesmente um dia após o outro, levantar e pagar a conta, você começa a realmente viver a sua vida. E você precisa entender que nós não temos o poder de controlar nada ao nosso redor. Eu não controlo nem minha esposa que está aqui na minha frente, aqui, ó, que está aqui controlando a câmera. Eu controlo você, amor? Eu não controlo. E aí então, a pessoa que ela é apegada, ela fica tentando controlar. Ei, entenda um trem, rapidinho. E quanto mais rápido você entender isso, mais leve você vai viver. Não tente controlar as pessoas ao seu redor, não tenta controlar seu pai, o que ele faz, não tenta controlar sua mãe. Por quê? Porque por mais que você tenha boa intenção, por mais que você queira realmente ajudá-los, talvez eles não querem isso. Então, vai viver a sua vida, certo? O quarto ponto é que você vai viver mais alegre. Sabe por quê? Porque assim, o que acontece? Quando você começa a desapegar daquilo que não presta mais emocionalmente na sua vida, você vai deixando o lixo emocional para trás. Você vai deixando o lixo emocional no passado. Você não vai carregando ele para o presente. E aí o que acontece? Você vai viver mais alegre, você vai sorrir mais, você vai se divertir mais. Tem uma música que fala assim, ó: eu deveria sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer. Ei, todo dia é dia de ser feliz, só que você tá apegado a coisa, apegado a preocupações, apegado e aí você não consegue ser feliz. A vida não precisa ser dessa forma. A vida não precisa ser assim. Beleza? O quinto benefício, né, que vai acontecer na sua vida, se você andar em desapego emocional, você vai ter mais tempo para cuidar da sua vida e fazer sua vida andar. Sabe por quê? Quando você desapega do que passou, ou daquilo que está acontecendo que você não tem controle, você consegue focar e colocar tempo e energia. Deixa eu te falar uma coisa. Você só tem um tempo e só tem uma energia. Então, quando você desapega e para de gastar tempo com o que não presta, você consegue colocar o seu foco, o seu tempo e a sua energia para fazer as coisas que realmente precisam acontecer. Ainda voltando àquele exemplo daquele cara que me deve R$1.500 até hoje por causa do carro que eu vendi para ele, mas eu já ofertei aquilo para ele. Se eu ficasse preso naqueles 1.500, você me deve, você me deve, você me deve, o que ia acontecer? Eu não ia ter mente, o meu coração ia se sujar, eu não ia ter mente para poder seguir adiante, eu não ia ter mente para poder seguir o meu caminho e viver a minha vida. E hoje eu ganhei centenas de vezes aquele valor. Então o que acontece? Porque eu coloquei a minha mente naquilo que eu deveria fazer e viver. Tá conseguindo entender? Então, você vai encontrar mais tempo para cuidar da sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, para de cuidar da vida dos outros. Para de se preocupar com a vida dos outros. Vou te dar um conselho, para de seguir alguns amigos, algumas pessoas próximas de você na rede social. Porque em vez de você usar a rede social para estudar, para aprender algo novo, para aprender um conteúdo que realmente vai mudar a sua vida, você fica ali cuidando da vida da sua amiga que está na festa, daquele seu amigo que está fazendo isso, aquilo, ou do que a sua vizinha está fazendo com os filhos. Vai cuidar da sua vida, que eu faço minha.
as palavras do Pablo Marçal. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar de você, vai se importar e fazer aquilo que você precisa fazer. Amor, você tem alguma contribuição para fazer aqui a respeito do desapego emocional? Tem? Não tem? O que você fala? Desapega. Desapega. Desapega, desapega, desapega. Ô, LX. Então, precisamos andar em desapego, certo? Nesse momento eu quero encerrar aqui esse minuto de restauração dessa quinta-feira, orando por você, pedindo a Deus que te abençoe e que te guarde, certo? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, muito obrigado porque o Senhor é bom e obrigado porque o Senhor cuida da gente. Eu peço que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê a sua graça para podermos andar realmente em desapego. Ajuda-nos, Senhor, e que realmente a bondade e a graça do Senhor esteja sobre nós. Guarda cada um que vai passar por aqui, que vai assistir ao Minuto de Restauração, e eu peço que o Senhor conduza e o Senhor guarde a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, amor. Dá o seu tchau aqui. Tchau, gente. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui mais uma vez no Minuto de Restauração às 7h29 da manhã. Se você gostou desse vídeo, curte ele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se você acredita que esse vídeo aqui tem o potencial para mudar a vida de alguém, compartilha ele, certo? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e é nóis!